Boa noite a todos, pessoal. Espero que estejam todos bem. Sabemos das dificuldades que todos nós estamos passando nesses dias de pandemia, de distanciamento social. A gente sabe que alguns sentem mais, outros sentem menos, mas a verdade é que todos sentem esses dias difíceis que a gente está passando, né? A gente sabe que alguns dias a gente acorda mais triste, outros dias a gente acorda mais ansioso, às vezes até angustiado, né? Mas a verdade é que isso tudo vai passar, né? E eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Tudo isso vai passar e daqui a pouco nós vamos conseguir nos reunirmos novamente para termos as nossas aulas presenciais. E hoje coube a mim fazer a aula do Básico 1, e é com muita alegria. Para quem não se lembra do meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Cardoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho para o pessoal do Básico 1. Primeiramente, eu queria dizer que no e-mail que as pessoas estão enviando dúvidas esses dias, teve uma pessoa que falou que não estava conseguindo encontrar muito bem a ligação entre as aulas, né? Os determinados assuntos que a gente segue. E eu gostaria de dizer que, na verdade, o Básico 1, ele é fundamentado no livro que é o Espiritismo, né? Então, é como se a gente quisesse, nesse primeiro ano de curso, apresentar o que é o Espiritismo para todos vocês mesmo, né? A gente sabe que, muito embora muitos cheguem na casa já sabendo muita coisa, muitos chegam na casa, já leram algumas coisas, já estudaram em outras casas, mas a verdade é que muita gente chega sem saber nada. E a ideia desse primeiro ano, o que é? Apresentar o Espiritismo para essas pessoas. Então, o que a gente trata nesse ano? Os temas ligados a como se a pessoa não conhecesse o Espiritismo e quisesse saber o que é o Espiritismo, né? Então, por isso a gente fala de como surgiu o Espiritismo, a gente fala de Deus e fala das outras revelações, a gente fala de alguns princípios da doutrina espírita, a gente fala do Evangelho no lar, a gente fala de espírito e matéria, a gente falou do espiritismo no seu tríplice aspecto, né? Que é filosofia, ciência e religião. A gente apresenta alguns livros da codificação espírita, então já foi falado do livro dos espíritos, hoje a gente vai falar do livro dos médiuns. A gente, nesse primeiro ano, apresenta algumas personagens importantes do espiritismo, né? Então se fala quem foi Paulo de Tarso, qual a importância dele para o cristianismo, vamos falar de Bezerra de Menezes, e hoje, por exemplo, a gente vai falar de Chico Xavier, né? Então tudo isso para quê? Para aquela pessoa que chega na casa espírita sem saber muito bem o que é o espiritismo, nesse primeiro ano a gente dá as noções básicas, né? Então por isso é que a gente vai falar, é uma dúvida comum as pessoas chegarem na casa e falar assim, como é que o espiritismo vê o aborto? Como é que o espiritismo vê o divórcio? Como é que o espiritismo vê a morte? O que é a reencarnação? Então, respondendo já para essa pergunta que deixou a mensagem dela, para a pessoa que deixou a mensagem lá no e-mail, né? Dizendo que não encontrava muita ligação entre os temas das aulas, é isso que nós gostaríamos de falar. Que nesse primeiro ano são vários temas tentando clarear a mente daquela pessoa que chega sem saber nada, querendo saber o que é esse tal de espiritismo. Tudo bem? E hoje a gente vai falar um pouquinho do livro dos médiuns, né? Então, como a gente já falou, vocês já devem ter tido uma aula sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? O espiritismo é fundamentado em 3 pilares básicos. O pilar da ciência, o pilar da filosofia e o pilar da religião. O pilar da filosofia, já foi falado, é o livro dos espíritos, né? Então lá vem tentando responder todas aquelas perguntas que todos nós temos ao longo de toda a vida, né? Então quem é que não chega
quando era criança, ou quem é que não chega na casa espírita, ou em algum momento da vida, quem nunca se perguntou, né? Por que eu nasci na família que eu tô? Por que eu nasci no país que eu nasci? Por que eu sou filho dos meus pais? Por que eu tenho essa família? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o objetivo da vida, né? Então essas questões filosóficas são todas respondidas pelo Livro dos Espíritos. E o aspecto científico, ele é respondido basicamente no Livro dos Médiuns, que é o que a gente vai falar hoje. O Livro dos Médiuns foi escrito, né? Foi codificado por Kardec em 1861. E Kardec, nesse livro, ele tenta nos mostrar o quê? Ele tenta nos dar um caminho, ele tenta nos dar um guia para como nós devemos fazer a formação dos médiuns, como nós devemos trabalhar a mediunidade dentro de uma casa espírita, né? E aí essas aulas são sempre boas presenciais, né? Porque a gente sempre faz aquelas perguntas, quem é que é médium, né? E aí a gente já sabe, né, que todos nós somos médiums. Todos nós somos mais ou menos médiums, né? Isso é que diz o Livro dos Médiuns. Alguns têm mais ostensividade na mediunidade, outros têm menos ostensividade, mas todos nós somos médiums. E por que Kardec fez isso? Kardec, como todos nós sabemos, ele codificou os livros da codificação. E os livros do médium, ele quis mostrar, quando ele codificou, quando ele colocou todos esses ensinamentos, ele quis mostrar o caráter sério do espiritismo e afastar a ideia de frivolidade e divertimento que até então se tinha, né? Todo mundo sabe que o espiritismo, né, Kardec foi atraído pelo espiritismo naqueles eventos das mesas girantes, né, que era um evento muito comum que acontecia na França, onde as mesas se movimentavam e as pessoas, por pura frivolidade, iam nessas reuniões. E ficavam perguntando coisas fúteis, né? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com aquele? E Kardec, então, quando ele percebeu que aquelas mesas, né, um ser que não tinha um cérebro, dava respostas inteligentes, ele percebeu que por trás daquilo havia inteligências, né? Toda resposta inteligente teria que advir de uma mente inteligente por trás daquilo tudo. Então, durante muito tempo, o espiritismo foi visto como frivolidade. Essas reuniões espíritas eram reuniões frívolas, né? E ainda hoje, se a gente pudesse fazer uma comparação muito tola, mas apenas como exemplo de comparação, seria essa brincadeira dos copos que as crianças fazem até hoje, né? Pergunta uma besteirinha aqui, pergunta outra besteirinha ali. Então, Kardec, quando ele codificou o Livro dos Médiuns, foi para que o espiritismo começasse a mostrar o seu caráter sério. E mais do que isso até, né? Kardec veio nos dando um guia seguro para evitar os tropeços na prática do espiritismo. Porque os tropeços, eles estão aí, eles nos pegam o tempo inteiro, né? Como eu disse antes, todos nós somos médiuns, né? Em maior ou menor grau. E a mediunidade independe da moral do médium. Vou repetir porque isso é importante, tá? A mediunidade independe da moral do médium. Então, muita gente costuma dizer assim, mas por que ele está fazendo tão mau uso da mediunidade dele, né? Só de novo, apenas para exemplificar, para que a gente consiga entender, naquele episódio do João de Deus, lá de Goiás, muita gente falou assim, mas por que Deus deu esse dom para essa pessoa se ele fez mau uso dela, se ele fez mal para tanta pessoa? Então a gente precisa começar já a desmistificar de que mediunidade é um dom. Mediunidade não é um dom. Mediunidade é uma característica orgânica que todos nós temos em maior ou menor grau. Alguns de nós, como a gente já disse, somos médiuns ostensivos, né? A gente tem a mediunidade um pouquinho mais ostensiva. Então, alguns
fazem psicografia, outros fazem psicofonia, outros fazem outros trabalhos dentro da casa espírita. Mas mesmo esses que não se acham médium, são o que a gente diz de sensitivos, né? Todos nós recebemos alguma informação do plano espiritual, todos nós temos uma intuição, né? Quem de nós já não teve aquela intuição de, não entra por aí não, é perigoso, não vai por aqui, vai por ali. Então todos nós somos médiums. Isso independe da nossa moral, né? Então, a gente já precisa começar a desmistificar isso. E o livro dos médiuns vem exatamente nos mostrando isso. Que o uso que nós vamos fazer da mediunidade depende de nós. Assim como o uso que nós fazemos da nossa visão depende de nós. Eu posso ter uma visão perfeita e só enxergar o mal. Onde eu estiver, eu enxergo o mal. Onde eu for, eu enxergo maldade. Eu posso ter uma audição perfeita e usá-la só para ouvir o mal. E por que seria diferente a mediunidade? A mediunidade é a mesma coisa. Tendo essa característica mais acentuada ou menos acentuada, o uso que nós vamos fazer dessa mediunidade depende de nós. Então o livro dos médiuns vem nos mostrando o cuidado que nós temos que ter para não tropeçarmos no trabalho escolhido, para não tropeçarmos ao usar essa ferramenta tão poderosa que é a mediunidade. Então, é importante que todos nós conheçamos o livro dos médiuns, é importante que todos nós leiamos o livro dos médiuns, para que a gente comece a perceber o papel importante que nós, como médiuns, temos na mediunidade. Durante muito tempo, se confundiu muito o papel do médium na comunicação espírita. Talvez porque pessoas como Chico Xavier, por exemplo, pela humildade que ele tinha, ele se dizia assim, não, eu sou só a caneta, eu sou só o mensageiro, os espíritos que são os responsáveis por tudo isso, por todo o trabalho. E na verdade eles são mesmo, Nós somos só instrumentos de trabalho, mas nós podemos ser bons instrumentos ou maus instrumentos. Isso vai depender do que nós vamos fazer com essa mediunidade que nós temos. Então é por isso que é importante nós estudarmos toda a codificação, lermos todo o livro dos médiuns, entendermos e tentarmos praticar essas dicas, esses toques que Kardec nos deu. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos conseguir evitar esses tropeços, A mediunidade, Kardec vem nos dizendo no livro dos médiuns, que a mediunidade ela é dividida basicamente em dois grandes grupos, Tem a mediunidade de efeitos físicos e tem a mediunidade de efeitos intelectuais, que são os efeitos inteligentes, Então, os efeitos físicos seriam aquelas tiptografias, aquelas batidas, aqueles fenômenos mais físicos mesmo, E tem a mediunidade inteligente, que é a psicografia, a psicofonia. Então, no livro dos médiuns, nós vamos aprendendo a identificar todas essas diferenças de mediunidade, mas reforçando sempre aqui. Qual que é o objetivo dos livros dos médiuns, É fazer com que nós eduquemos a nossa mediunidade. E essa é outra coisa importante que se diga, Muita gente chega na casa espírita dizendo que talvez ela vai desenvolver a mediunidade, porque ela foi em alguma outra casa, ela foi em algum outro lugar que falaram para ela que ela tinha que desenvolver a mediunidade. E quando a gente vai lendo o livro dos médiuns, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai ver que a gente precisa estudar para educar a nossa mediunidade. Então é por isso que é muito comum, às vezes a pessoa chega na casa espírita ouvindo espíritos, muitas vezes enxergando espíritos, muitas vezes querendo escrever, muitas vezes dando passividade. Aí ela chega na casa espírita, começa a estudar, começa a assistir palestra e tudo isso some. Isso tudo se torna muito mais sutil. E aí ela tende até a achar que a casa tirou a mediunidade dela. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que a casa, o espiritismo, ensinou-a
a lidar melhor com essa mediunidade. O Espiritismo educou essa potencialidade que ela tem. Então, por isso é que é importante nós estudarmos bem o Livro dos Médiuns. Aqui é só uma apresentação do livro, né? Aqui o que a gente diz é, na verdade, assim, estamos apresentando o livro para que todos tenham a curiosidade de ler o Livro dos Médiuns, né? Então, é importante, dito isso, a gente precisa falar, na segunda parte da nossa aula, quem foi o maior médium que a gente conhece, né? Chico Xavier, que é o personagem que nós gostaríamos de apresentar hoje, muito embora não há necessidade, né? Porque todo mundo conhece Chico Xavier. Então, só para a gente finalizar sobre o Livro dos Médiuns, Kardec acercou-se de esclarecer como organizar reuniões e como organizar sociedades espíritas sérias, né? Então tem esse outro caráter também o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, na verdade, é um verdadeiro roteiro para a formação de espíritas, né? Então todos nós que nos julgamos espíritas, que queremos ser espíritas sérios, temos que ter no Livro dos Médiuns o nosso roteiro seguro para nós seguirmos. E como nós já viemos falando antes, como falar de médium sem falar de Chico Xavier? Como falarmos de espiritismo sem falarmos de Chico Xavier, né? Chico Xavier foi, sem dúvida alguma, o maior médium, não vou dizer do Brasil, mas talvez do mundo, né? O Chico Xavier tinha inúmeras características mediúnicas. Chico ele tinha a clarividência, ou seja, ele enxergava os espíritos, ele tinha clareaudiência, ele ouvia os espíritos, ele era médium de efeitos físicos, né? Quando você vai estudar um pouquinho a vida do Chico, você vai perceber que ele trabalhou em várias sessões de materialização. Muita gente que conviveu com o Chico diz que quando você pegava um pote com água, um copo com água, Chico Xavier impregnava aquela água com o seu fluido, transformava os fluidos daquela água, que aquela água se transformava numa água cheirosa, né? Muita gente diz que o Chico exalava cheiro de rosas por onde ele passava, né? Chico, todo mundo o conhece pelas psicografias que ele fez. Chico psicografou em vários idiomas. Chico psicografava de uma maneira que se chamava especular, né? É aquela, você escreve como se... Aí quando você coloca em frente ao espelho que você consegue decifrar aquilo que estava escrito. Então, Chico foi, sem dúvida alguma, o maior dos médiuns. Mas ele foi o maior dos médiuns não apenas por essas características mediúnicas que ele trazia, mas por todo o trabalho que o Chico realizou, por tudo aquilo que o Chico fez ao longo da sua vida. Então, Chico Xavier ficou muito mais conhecido não apenas pelos livros, que não são poucos, são mais de 400 livros que ele psicografou, e diga-se de passagem, Chico nunca ganhou dinheiro algum com a sua mediunidade, né? Ele sempre dizia que ele não era o autor daqueles livros, que os espíritos eram os autores daqueles livros. Então, o Chico é um exemplo daquilo que o Livro dos Médiuns vem mostrando para nós, da postura que nós temos que ter enquanto médiuns, né? Chico nunca se deixou levar pela vaidade, ou melhor, as pequenas vezes que ele dava um deslize, e Emmanuel chamava a atenção dele, a impressão que eu tenho, uma impressão pessoal, é que o Chico nunca errava duas vezes o mesmo erro, né? O Chico, ele errava hoje como ser humano que ele era, mas ele aprendia de tal forma que ele nunca mais cometia aquele mesmo erro, né? E o Chico, como eu disse, ele não é conhecido apenas ou tão somente pelos livros, e que já não é pouco, mas Chico ficou conhecido pelo amor irrestrito que ele dedicou à humanidade, que ele dedicou a todas as pessoas, independente de credo, independente de religião, independente de raça. Chico amava a todo mundo. Chico tinha uma amizade com todas aquelas pessoas que o procuravam. Chico talvez tenha sido a pessoa mais caridosa, né, que passou pelo Brasil, ou uma das mais caridosas, com certeza.
E Chico também ficou muito conhecido pela disciplina férrea com que ele levava a sua vida, pela disciplina férrea que ele tinha em relação à sua mediunidade, o respeito que ele tinha pela mediunidade, o respeito que ele tinha pelos espíritos que se comunicavam através dele, e o respeito que ele tinha pelo espiritismo e, acima de tudo, o respeito que Chico Xavier tinha pelo cristianismo. Porque Chico exemplificou como poucos, né, a vida de um verdadeiro médium, a vida de um verdadeiro cristão. Então a aula de hoje, a nossa conversa de hoje, é para que a gente leia o Livro dos Médiuns, para que a gente pegue todas essas dicas que Kardec nos trouxe, para que a gente seja um bom médium. Né? E o bom médium, qual que é o bom médium? Aquele que transmite mais fielmente aquilo que o espírito quer dizer. Porque, como a gente disse, a mediunidade independe de moral. Você pode ser um médium sem moral alguma, mas aí a pergunta que se faz é: quais os espíritos que vão querer trabalhar com você? Os espíritos sérios, trabalhadores, comprometidos com a causa, vão querer um médium que não tenha disciplina alguma, que não tem moral? Então, que espíritos vão querer trabalhar com um médium que não tem disciplina? É esse o cuidado que nós temos que ter. Se nós nos deixarmos levar pela vaidade, pelo orgulho, pela maledicência, que espíritos que vão estar trabalhando conosco? Né? Que ferramenta nós teremos? Né? Ferramentas para o bem ou ferramentas para o mal? Cabe a nós decidirmos tudo isso. Né? Então, a mensagem de hoje a gente gostaria de apresentar o Livro dos Médiuns, que é um livro da codificação, né? Que a gente precisa obrigatoriamente estudar e refletir sobre o nosso papel enquanto médiuns. A partir dos outros anos do curso, a gente vai entrar nos detalhes, a gente vai estudar realmente o Livro dos Médiuns. Mas é sempre bom a gente tentar se antecipar, a gente começar a ler o Livro dos Médiuns, para quando a gente chegar na época do estudo, a gente já ter dúvida, a gente já ter pensado, ter pesquisado outras coisas. Então é isso que a gente gostaria de dizer na noite de hoje. A gente sabe que o tempo é extremamente curto para a gente tentar passar alguma coisa, mas, como eu disse, a ideia é só suscitar a curiosidade, apresentar o livro para que todo mundo vá atrás do livro, leia, pegue suas dúvidas, anote, para quando a gente voltar, a gente conversar mais. Os outros anos, o curso é composto ele é formado por 5 anos de estudo por causa disso, né? Nesses 5 anos a gente vai ter tempo de conversar sobre muito mais coisas, conversar sobre características mediúnicas, enfim, aqui é só uma pequena pincelada, uma pequena apresentação do Livro dos Médiuns, e eu não trouxe dados biográficos de Chico Xavier, porque eu acho que não tem necessidade, né? Chico é um irmão querido que está conosco ainda, nos auxiliando, e todos nós conhecemos o Chico, e o que a gente precisa saber é que nós devemos nos esforçar muito para sermos também boas ferramentas de trabalho, como o Chico foi, tá bom? Espero que a gente se encontre em breve, espero que tudo isso passe com a maior brevidade possível, espero que todos estejam bem, juntamente com aqueles que vocês amam. Fiquem todos com Deus, um abraço a todos, graças a Deus.